Imagine estar em um lugar que parece perfeito, cheio de vitrines brilhantes, pessoas sorrindo e um ar de elegância. Valéria, uma mulher forte e determinada, estava exatamente nesse cenário, pronta para comprar um presente especial no seu aniversário de casamento. Mas, de repente, o que deveria ser um momento feliz se transforma em um pesadelo. Ela entra numa loja de joias, com o coração cheio de amor, mas sai de lá com o coração apertado. Foi acusada injustamente de roubo, e tudo por causa da cor de sua pele. Você já imaginou como seria ser julgado assim, sem ter feito nada de errado? O medo e a humilhação que Valéria sentiu naquele momento foram imensos, mas ela sabia que não podia deixar isso passar. Essa história mostra a coragem de alguém que não se deixou abater, que decidiu lutar por justiça, não só por ela, mas por todos que enfrentam preconceito. Ao lado de amigos e de seu marido, André, Valéria resolve enfrentar um sistema cheio de discriminação. E o que ela descobre vai muito além do que esperava. Mas será que no final a justiça realmente vence? Ou o poder daqueles que querem manter o preconceito vai se sobressair? Valéria está prestes a enfrentar uma batalha que pode mudar tudo, e você vai acompanhar cada detalhe dessa luta cheia de reviravoltas. Era o nosso 10º aniversário de casamento e eu queria que tudo estivesse perfeito. Com um vestido azul escuro que realçava a minha pele, sentia-me confiante, mas ao mesmo tempo, uma pontada de nervosismo me acompanhava. O que será que André irá pensar do meu presente? Pensei. Ele sempre foi tão atencioso, sempre soube exatamente o que eu precisava, e eu queria retribuir de maneira memorável. Decidi que aquela tarde era a hora ideal para encontrar a joia perfeita, algo que simbolizasse nossa jornada juntos. Havenbrook, o shopping de luxo, era o lugar ideal. Após ter planejado essa visita, peguei minha bolsa e saí de casa, decidida a encontrar aquele presente especial. Ao entrar no shopping, o ambiente me envolveu. A luz suave, as vitrines brilhantes e o sussurro de vozes alegres. Mas no fundo, havia uma expectativa que me deixava inquieta. Ao chegar na joalheria, fui recebida por sorrisos calorosos das vendedoras, mas logo percebi que não era bem-vinda. Emma, uma das vendedoras, me observava com um olhar que parecia pesar as minhas intenções. "Posso ajudar?" Ela perguntou, mas sua voz tinha um tom arrogante que me fez sentir pequena. "Sim, estou procurando algo especial para o meu marido. É nosso 10º aniversário de casamento." Respondi, tentando manter a compostura. O olhar dela se estreitou, como se estivesse avaliando não apenas o que eu dizia, mas quem eu era. "Temos algumas peças exclusivas lá no fundo", disse ela, gesticulando de modo impessoal. Fui até a seção de peças mais finas, mas a atenção de Emma nunca me deixou. A sensação de estar sendo julgada era palpável, e eu não conseguia evitar a ideia de que ela não acreditava que eu realmente poderia estar ali para comprar algo. Enquanto examinava um colar de diamantes, senti um arrepio na nuca. Emma se aproximou, agora com um sorriso falso. "Você sabe que esse não é um lugar para todos, não é?" Zrene, ela disse, com um tom que beirava a provocação. "Desculpe, mas o que você quer dizer com isso?" Eu respondi tentando manter a calma, mas a indignação já começava a transparecer. "Ah, você sabe, nem todos têm o mesmo gosto para joias de luxo." Ela se virou, como se estivesse se afastando, mas não sem lançar um olhar de desprezo. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim, e eu senti meu coração acelerar. Era uma clara tentativa de me deslegitimar, um lembrete de que, apesar de estar ali, eu não pertencia àquele espaço. Num instante, a atmosfera mudou. O segurança, Marco, que estava próximo, notou a tensão e se aproximou. "Está tudo bem aqui?" Ele parecia genuinamente preocupado. "Sim, só estou procurando um presente", respondi, tentando esboçar um sorriso. Mas Emma não se conteve. Com uma voz alta e cortante gritou:
Ela está tentando roubar. O alvoroço que se seguiu foi instantâneo. Olhares se voltaram para mim e eu senti as faces se tornarem um borrão. O que você está dizendo? Protestei, enquanto Marco tentava interceder. Valéria, não faça nada precipitado. Deixe eu lidar com isso. Ele disse, olhando fixamente para Emma, que parecia satisfeita com a cena que havia criado. O calor da humilhação subia pela minha face e eu desejava que a terra se abrisse e me engolisse. Eu não estou roubando. Estou aqui para comprar uma joia como qualquer outra pessoa. Gritei, mas minha voz se perdeu no tumulto. As pessoas começaram a sussurrar e eu sentia o peso do olhar de cada um deles, como se estivessem pesando a minha dignidade. Marco, tentando acalmar a situação, colocou a mão no meu braço. Vamos dar um passo para o lado, Valéria. Precisamos esclarecer isso. Ele sussurrou, mas eu não queria me mover. A indignação ardia dentro de mim e eu queria que todos soubessem a verdade. Naquele momento, percebi que não era apenas uma questão de um presente de aniversário. Era sobre eu, Valéria Gomes, sendo tratada como se minha presença fosse uma ameaça. E com isso, uma nova resolução começou a se formar dentro de mim. Eu não ia deixar que essa injustiça passasse em branco. Eu não sabia o que esperar quando cheguei em casa. A porta se fechou atrás de mim com um estalo, como se o som ecoasse a tensão que se acumulava em meu peito. O ambiente, antes aconchegante e acolhedor, parecia agora um labirinto de meus próprios pensamentos tumultuados. André estava na sala, seu olhar preocupado ao me ver. Valéria, ele começou, mas a voz dele se perdeu em meio ao turbilhão de emoções que me invadiu. As lágrimas já estavam escorrendo pelo meu rosto antes mesmo de conseguir articular qualquer palavra. Eu não queria que ele visse isso. Não queria que ele sentisse meu desespero, mas não consegui conter. Eu não posso acreditar que isso aconteceu. Eu soluçava, enquanto me deixava cair no sofá. Fui acusada de roubo, André. Eu que sempre trabalhei duro, sempre fui fiel ao que sou. Eles me olharam com desprezo, como se eu fosse menos do que sou, como se a cor da minha pele definisse meu valor. André sentou ao meu lado, envolvendo minhas mãos nas dele, calorosas e reconfortantes. Você não é menos, Valéria. Você é incrível. Aqueles que te acusaram não têm poder sobre quem você realmente é. Mas isso não é justo. Eu fui tratada como uma criminosa em público e todos aqueles olhares, as vozes sussurrantes, eu me senti tão pequena. Eu olhei para ele, buscando algum tipo de resposta ou consolo. Mas o que eu realmente queria era a certeza de que tudo isso era apenas um pesadelo. Valéria, as injustiças existem e, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam que o racismo é real e devastador. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui com você e vamos lutar contra isso juntos. Eu respirei fundo, tentando encontrar um pouco de força nas palavras dele. A determinação em seu olhar me deu uma faísca de esperança. Você tem razão. Não posso deixar que isso me derrube. Eu quero fazer algo. Quero lutar contra essa injustiça. Não só por mim, mas por todas as outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Então vamos fazer isso, André disse, sua voz firme e cheia de apoio. Vamos encontrar uma maneira de expor essa situação. Você tem uma voz poderosa, Valéria. Precisamos usá-la. Nos dias seguintes, minha mente não parava. Eu sabia que precisava agir. Foi então que decidi que precisava da ajuda de Marco, o segurança que tentou me defender na joalheria. Ele tinha visto o que aconteceu e talvez pudesse me ajudar a desvendar o que havia por trás daquela humilhação. Quando entrei em contato com ele, ele aceitou se encontrar. O café estava quase vazio e a luz suave do sol entrava pelas janelas, criando um ambiente tranquilo que contrastava com a tempestade que se formava dentro de mim. Marco chegou com uma expressão grave, mas ao me ver, seu semblante suavizou um pouco. Valéria, ele disse, puxando uma cadeira e sentando-se à minha frente. Ouviu o que aconteceu?
Sinto muito por você ter passado por isso. Obrigada, Marco. Mas eu não quero apenas falar sobre o que aconteceu. Quero agir. Quero expor o racismo que está presente na joalheria e em outros lugares. Você estava lá, você viu. O que você pode me contar? Ele hesitou, olhando ao redor como se estivesse avaliando o que poderia dizer. O que eu vi foi a forma como Emma tratou você. Como se você não merecesse estar lá. Eu já vi isso antes. Não só com você, mas com outros clientes. Há um padrão e eu gostaria de ajudar a expor isso. Precisamos reunir mais vozes, eu disse, me sentindo cada vez mais determinada. Se conseguirmos que outros funcionários falem sobre suas experiências, talvez possamos criar um movimento. Não podemos deixar que isso fique impune. Marco acenou. Sim, vamos entrevistar as pessoas. Eu conheço alguns que também se sentem desconfortáveis com o que acontece. Eles só precisam de coragem para falar. E assim, decidimos que iríamos nos encontrar com esses funcionários do shopping. Eu sentia que algo estava mudando dentro de mim. A indignação se transformava em ação e a dor em determinação. Juntos éramos mais fortes e eu estava disposta a enfrentar o que viesse pela frente. A luz fraca da tela do computador iluminava nossos rostos enquanto eu e Marco revisávamos as gravações de segurança da joalheria. O ambiente era tenso e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada à medida que assistíamos às imagens. Marco, com a franja caindo sobre os olhos, fez uma pausa e comentou: Valéria, você viu como a Emma te observou antes de qualquer coisa? Ela já estava esperando um motivo para agir. Sim, respondi, meu coração acelerando. Era como se ela tivesse uma ideia preconcebida de que eu não pertencia àquele lugar. O modo como ela me olhou me fez sentir pequena. O peso da discriminação era palpável e eu não conseguia afastar a sensação de que a injustiça estava se desenrolando bem diante dos nossos olhos. As imagens mostravam o momento em que entrei na loja, a recepção cordial que rapidamente se transformou em hostilidade. Emma, com seu sorriso forçado, parecia mais interessada em me vigiar do que em me ajudar. Aqui! Gritei apontando para a tela. Olha como ela me observa enquanto eu olho para as joias. É como se ela estivesse esperando que eu fizesse algo errado. Marco se inclinou mais para perto da tela, seus olhos se arregalando. E quando ela chama o segurança, não é apenas a sua palavra contra a dela. Temos que mostrar isso para mais pessoas. Não podemos deixar que isso fique impune. O fervor na sua voz ressoava dentro de mim. Era hora de agir. Depois de um tempo, decidimos que era hora de reunir mais aliados. Verônica, uma funcionária da loja que conhecíamos, também havia enfrentado discriminação. Lembrei-me de como ela uma vez me confidenciou que tinha sido tratada com arrogância quando pediu uma promoção. Com um misto de esperança e receio, enviei uma mensagem. Verônica, você pode se encontrar conosco para discutir algo importante? É sobre a joalheria. Ela respondeu rapidamente, claro, estou a caminho. Quando Verônica chegou, a tensão no ar era palpável. Oi meninas, o que está acontecendo? Ela parecia nervosa, mas havia uma determinação em seu olhar. Precisamos falar sobre o que aconteceu na loja. Comecei, sentindo meu coração acelerar. O que a Emma fez comigo não foi um caso isolado. Marco e eu encontramos evidências que mostram um padrão de discriminação. Verônica franziu a testa confusa. Do que você está falando? Estamos revisando as gravações de segurança. Emma não é só uma vendedora rude. Ela faz parte de algo maior. Queremos expor isso. Marco falou, sua voz firme. Ela respirou fundo, seus olhos brilhando com determinação. Eu também já passei por isso. Não posso ficar calada. Se vocês estão dispostas a lutar, eu estou com vocês. A conversa rapidamente se transformou em um brainstorming fervoroso. Juntas, decidimos que a melhor maneira de expor a verdade seria através da mídia. Precisamos de provas concretas,
eu disse, enquanto pensava em como fazer isso. Vamos coletar depoimentos de outras pessoas que foram tratadas injustamente. Isso vai dar peso à nossa luta. Verônica acenou. Eu posso falar com alguns dos meus colegas. Muitas pessoas têm medo de se manifestar, mas se souberem que não estão sozinhas. Marco interrompeu, animado. Sim, precisamos que eles entendam que a discriminação não é apenas uma questão pessoal, mas um problema sistêmico. Juntas, podemos fazer a diferença. Naquele momento, a sala parecia vibrar com energia. A pressão estava aumentando e a expectativa de que estávamos prestes a começar uma luta maior era palpável. A ideia de unir forças com aquelas que também haviam sofrido era reconfortante. Eu não estava mais sozinha. Combinamos de nos encontrar novamente na próxima semana. Assim que Verônica saiu, olhei para Marco. Estamos realmente fazendo isso, não estamos? Sim, Valéria, é hora de lutar. E este é só o começo. Ele sorriu, mas pude ver a preocupação em seus olhos. Sabíamos que enfrentar a joalheria não seria fácil e que a batalha estava apenas começando. Naquela noite, deitei na cama ao lado de André, meu coração ainda acelerado com a adrenalina. Ele percebeu que algo estava diferente. O que aconteceu hoje? Perguntou, virando-se para me encarar. Estamos formando um grupo para expor a discriminação na joalheria. Encontramos provas e pessoas dispostas a falar, respondi, sentindo uma onda de esperança. Sinto que estamos finalmente fazendo algo. André sorriu, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Eu quero que você tenha cuidado, Valéria. A luta pode ser perigosa. Eu sei, mas não posso ficar parada e deixar isso acontecer com outras pessoas. É hora de se levantar. A determinação na minha voz era clara. Eu sabia que estava disposta a enfrentar qualquer desafio que surgisse pela frente. O ar estava pesado, com a expectativa no dia da coletiva de imprensa. Eu olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher determinada, mas também vulnerável. O vestido que escolhi, um elegante tom de azul que ressaltava minha pele, parecia me dar a força que eu precisava. Você está pronta, Valéria, sussurrei para mim mesma, respirando fundo. André entrou no quarto com um sorriso encorajador. Você está linda, amor. Lembre-se de que todos estão aqui para ouvir sua verdade, disse ele, segurando minha mão com firmeza. Senti um calor no coração, um lembrete de que eu não estava sozinha nessa batalha. Ele sempre foi meu porto seguro e hoje não seria diferente. Chegando ao local da coletiva, um auditório lotado me aguardava. As câmeras piscavam e os jornalistas sussurravam entre si, suas canetas prontas para registrar cada palavra que eu dissesse. Ao subir ao palco, o nervosismo quase me paralisou. Mas ao olhar para a plateia e ver rostos conhecidos como Marco e Verônica, a coragem começou a fluir. Boa tarde a todos. Meu nome é Valéria Gomes e estou aqui para compartilhar minha história. Comecei sentindo a energia do público. Recentemente fui acusada de um crime que não cometi, simplesmente por ser quem sou. Meu coração acelerou, mas eu prossegui, revelando a conexão entre Emma e Javier, o rival de André. Emma não agiu sozinha. Ela fazia parte de um sistema que perpetua a discriminação. E esse sistema está ligado a interesses muito maiores. As palavras saíram com fervor, e eu pude sentir a tensão na sala. A atmosfera ficou elétrica e cada olhar estava fixo em mim. Uma repórter levantou a mão e perguntou: Valéria, como você se sente sabendo que sua imagem está sendo usada como um jogo de poder entre empresas? É frustrante e doloroso. Minha vida não é uma peça de xadrez. Isso é sobre dignidade, respeito e justiça. Não vou permitir que a narrativa deles defina quem eu sou. Senti um sussurro de apoio na plateia, e isso me deu ainda mais força. Após a coletiva, a repercussão nas redes sociais foi instantânea. Mensagens de apoio começaram a inundar meus feeds. #Justiça para Valéria se tornava um trending topic.
Mas, em meio ao apoio, uma sombra se aproximava. Javier, que sempre fora uma presença opressora na vida de André, não tardou a agir. Valéria, você precisa estar atenta. Javier está furioso, disse André ao telefone, sua voz carregada de preocupação. Ele não vai simplesmente deixar isso passar. Eu sei, amor, mas estou pronta para lutar. Não vou me calar. A determinação em minha voz era inabalável, mas uma parte de mim estava assustada. O que ele poderia fazer? Naquela noite, enquanto tentava relaxar, recebi uma mensagem anônima. Você não sabe com quem está lidando. Melhor recuar antes que seja tarde. O texto me deixou em alerta. Era uma ameaça velada e o medo começou a se instalar em mim. O que Javier estava planejando? André, percebendo meu desconforto, sentou-se ao meu lado. Vamos encarar isso juntos. Estamos nesse barco e não vamos deixar que ele nos afunde. Mas e se ele tentar desacreditar tudo o que construímos? E se ele se voltar contra você também? Eu estava aflita. O jogo estava se tornando muito mais perigoso do que eu imaginara. Valéria, eu confio em você e juntos somos mais fortes. Precisamos de um plano. A maneira como ele disse isso me deu um pouco de esperança. Juntos, poderíamos enfrentar qualquer tempestade. O dia seguinte trouxe uma nova onda de apoio público. O movimento estava crescendo, mas a sombra de Javier continuava a pairar. As ameaças não eram apenas palavras, eram promessas de ação. Eu sabia que a luta estava longe de acabar e que a verdade, por mais poderosa que fosse, ainda precisava ser defendida. Enquanto olhava pela janela, observando o movimento da cidade, uma certeza se firmou em mim. Eu não era apenas uma vítima. Eu era uma mulher forte, determinada a expor a verdade e lutar pela justiça. A batalha estava apenas começando e eu estava pronta para enfrentá-la. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja intenso, enquanto eu olhava para a comunidade reunida no parque. Era um evento que eu havia organizado com Marco e Verônica, um esforço para unir as vozes que tinham sido silenciadas pela discriminação e pela injustiça. As pessoas começaram a chegar, trazendo suas histórias, suas esperanças e, acima de tudo, sua força. Valéria, você está pronta? Marco perguntou. Sua voz estava carregada de ansiedade. Ele sempre foi o tipo de pessoa que mantinha a calma em momentos críticos. Olhei nos olhos dele e percebi que ele também estava nervoso, mas determinado. Sim, vamos fazer isso juntos, respondi, tentando transmitir confiança. Hoje não é apenas sobre mim, é sobre todos nós. O parque estava se enchendo de rostos familiares e muitos outros que eu não conhecia, mas que compartilhavam a mesma luta. Eu peguei o microfone e, com um gesto, pedi a atenção de todos. O sussurro foi se dissipando lentamente até que ficou um silêncio respeitoso. Estamos aqui hoje para mostrar que não somos apenas vítimas, mas uma comunidade unida que se recusa a ser silenciada. Comecei, sentindo a energia do público aumentar. O que aconteceu comigo na joalheria não foi um incidente isolado. É parte de um padrão maior de discriminação que precisamos enfrentar juntos. Aplausos começaram a ecoar e eu olhei para o lado, onde André estava, com um sorriso orgulhoso em seu rosto. Ele sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. Você está fazendo um ótimo trabalho, sussurrou ele enquanto eu falava. Estamos aqui para exigir que aqueles que perpetuam a injustiça, como Javier, sejam responsabilizados por suas ações. Continuei, minha voz se fortalecendo. Precisamos de mudança, e essa mudança começa agora, aqui, entre nós. Após a minha fala, começamos a discutir estratégias para pressionar Javier e sua empresa. Verônica tomou a palavra, explicando como poderíamos usar as mídias sociais para amplificar nossas vozes. Se conseguirmos juntar nossas histórias e publicá-las, podemos criar um movimento que ele não poderá ignorar.
As ideias começaram a fluir e a empolgação no ar era palpável. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de preocupação pairava sobre mim. Eu sabia que Javier não ficaria de braços cruzados. Ele sempre foi astuto e não poderia subestimar sua capacidade de retaliar. Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava, Marco me ligou. Valéria, precisamos nos encontrar. Descobri algo que pode ser sério. Meu coração disparou. O que aconteceu? Eu estava conversando com alguns colegas de trabalho e eles mencionaram que Javier pode estar orquestrando uma sabotagem contra nós. Algo para desacreditar o nosso movimento. Sabotagem? Como assim? Perguntei preocupada. Ouvi rumores de que ele está tentando espalhar mentiras sobre você e o evento. Isso pode ser pior do que pensamos. Precisamos nos preparar, respondi com firmeza. Não podemos deixar que ele nos derrube. No dia seguinte, nos encontramos em um café. Marco estava visivelmente agitado. Eu não consigo parar de pensar no que pode acontecer. Eles podem tentar nos desacreditar ou pior, podem tentar nos intimidar. Precisamos reunir evidências. Se ele está realmente por trás disso, precisamos do apoio da comunidade para mostrar que não estamos sozinhos, sugeri. Você tem razão. Vamos começar a coletar depoimentos. Precisamos de algo sólido que possa nos proteger. Ele concordou, sua determinação renovada. A pressão estava aumentando e eu não podia deixar que o medo me dominasse. Tinha que ser a voz que essa comunidade precisava. Fui para casa naquela noite com uma sensação de inquietude, mas também com a certeza de que estava lutando por algo maior do que eu mesma. Enquanto me deitava, a imagem de Javier me perseguiu. Eu sabia que ele não iria desistir facilmente, mas já havia tomado uma decisão: não recuar. A luta pela justiça estava apenas começando e eu estava pronta para enfrentá-la, não apenas por mim, mas por todos que já haviam sido silenciados. O futuro era incerto, mas a chama da esperança ardia intensamente dentro de mim. O clima no tribunal era sufocante. Eu podia sentir meu coração pulsando em um ritmo frenético enquanto aguardava a entrada do juiz. A sala estava cheia e os olhares curiosos se voltavam para mim, como se eu fosse uma relíquia exposta em um museu. No entanto, não era a minha história que eles queriam ouvir. Era o espetáculo que a situação havia se tornado. O julgamento contra Javier, meu antagonista, estava prestes a começar e eu sentia que finalmente a verdade poderia ser ouvida, mas a incerteza pairava no ar como uma nuvem negra prestes a desabar. Você está bem? Andrei sussurrou ao meu lado, segurando minha mão com firmeza. Seu apoio era uma âncora em meio ao caos. Sim, só nervosa, respondi forçando um sorriso. Espero que hoje tudo mude. O advogado de defesa de Javier, um homem alto e imponente, levantou-se e começou a expor seus argumentos. Ele era habilidoso com as palavras, e cada frase que saía de sua boca parecia querer desqualificar minha dor e a injustiça que eu havia enfrentado. Enquanto ele falava, minha mente vagava, lembrando da humilhação na joalheria, das pessoas a me olhar com desprezo. Foi quando o juiz bateu o martelo, pedindo calma, que percebi que a batalha estava apenas começando. A primeira testemunha chamada foi Marco. Ele entrou nervoso, fazendo uma expressão de determinação antes de se sentar no banco das testemunhas. Eu sabia que ele estava lá para falar sobre o que havia presenciado. Assim que ele começou a relatar os eventos daquele dia fatídico, uma onda de esperança me invadiu. Cada palavra que ele pronunciava parecia ressoar com a verdade que eu tanto procurei defender. Eu vi a Valéria sendo acusada injustamente, Marco disse. Ela não fez nada de errado. O que aconteceu foi fruto do preconceito da vendedora Emma, que já tinha um histórico de discriminação. O advogado de Javier interrompeu, tentando desacreditar Marco. E você, como segurança, não teria interesse em proteger seu emprego e a reputação da joalheria ao dizer isso? Não é sobre isso,
Marco respondeu, sua voz firme. É sobre fazer o que é certo. Não posso ficar em silêncio diante da injustiça. O julgamento avançou, e quando a próxima testemunha foi chamada, meu coração quase parou. Era uma mulher que eu conhecia bem, Verônica. Ela havia se juntado a nós na luta, e sua presença ali significava muito. Ao se sentar, ela parecia nervosa, mas determinada a falar a verdade. Eu conheço a Emma. Verônica começou, sua voz tremendo levemente. Ela sempre foi desdenhosa com clientes de pele negra. Eu mesma já fui alvo de comentários racistas por parte dela. As palavras dela causaram um sussurro na plateia. A tensão na sala aumentou e eu podia sentir que algo estava prestes a mudar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da parte de trás do tribunal e meus olhos se arregalaram quando percebi quem era. Era Emma, a vendedora que havia me acusado. O coração disparou em meu peito. O que ela estava fazendo ali? Eu quero testemunhar, Emma declarou, sua voz baixa, mas firme. O juiz a olhou surpreso, mas permitiu que ela falasse. Ao começar a falar, suas palavras mudaram tudo. Eu fui manipulada. Javier me pressionou a agir assim. Ele queria desacreditar a Valéria para proteger seus negócios. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Eu olhei para André, que estava tão chocado quanto eu. A revelação de Emma era uma bomba, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Javier havia orquestrado tudo isso, e agora a verdade estava finalmente emergindo. Mas enquanto a euforia da revelação tomava conta de mim, uma sensação de inquietude começou a crescer no fundo do meu estômago. Alguém próximo a mim, alguém em quem eu havia confiado, poderia estar envolvido nessa conspiração. As palavras de Emma ressoavam em minha mente. Manipulação. Eu olhei para o rosto de André e uma dúvida sutil começou a surgir. O que mais ele sabia? Eu precisava de respostas, e isso me deixava com um nó na garganta. O julgamento continuou, mas minha mente estava longe. A verdade estava sendo revelada, mas a incerteza sobre quem realmente estava ao meu lado me deixava inquieta. A luta estava longe de terminar e a tensão aumentava a cada momento, enquanto eu me perguntava se, de fato, todos os que estavam ao meu redor eram aliados de verdade. O ar no tribunal estava pesado, e embora as palavras de Emma tivessem exposto a manipulação de Javier, a tensão era palpável. O julgamento prosseguia, mas minha mente estava à deriva, inundada por perguntas e incertezas. Eu havia conquistado uma pequena vitória, mas a batalha estava longe de terminar. Sentia que havia algo mais que eu ainda não havia descoberto. Quando o juiz anunciou uma pausa, me retirei da sala. Do lado de fora, as luzes da cidade começavam a brilhar, e por um momento fiquei parada, olhando para o horizonte. André se aproximou lentamente, me envolvendo com seus braços. Eu o olhei, tentando encontrar conforto, mas havia uma dúvida que se formava dentro de mim desde a revelação de Emma. Seria ele, meu marido, parte desse esquema? André, eu disse, minha voz hesitante. Você sabia de alguma coisa sobre Javier e o que ele planejava? Ele olhou para mim surpreso. Seus olhos refletiam dor e preocupação. E por um breve segundo, um silêncio constrangedor pairou entre nós. Valéria, eu juro que não sabia de nada. Javier e eu tivemos nossas desavenças no passado, mas nunca imaginei que ele pudesse chegar a esse ponto. Sua voz era calma, mas havia algo em suas palavras que não me convencia completamente. Tentei afastar as dúvidas da minha mente. Afinal, ainda havia muito a fazer. O caso contra Javier estava avançando e a exposição de suas ações estava começando a ganhar repercussão. Naquele dia, quando o tribunal retomou, o juiz marcou uma nova audiência, com base nas evidências reveladas. Sabíamos que seria uma longa batalha, mas o apoio que eu havia recebido me dava forças para continuar. Nas semanas seguintes, o movimento cresceu.
Com a ajuda de Verônica, Marco e de muitos outros, começamos a recolher depoimentos de pessoas que também haviam sido vítimas da discriminação naquele shopping e em outras partes da cidade. Cada história que emergia reforçava a necessidade de mudança e as redes sociais amplificavam nossas vozes. Justiça para Valéria continuava a ganhar força e eu me via cada vez mais como um símbolo de resistência. Mas Javier não recuou. Ele tentou desacreditar tudo o que construímos. Notícias falsas foram espalhadas, difamando minha imagem e questionando minhas intenções. As ameaças também se tornaram mais frequentes, mas eu não estava mais sozinha. Com cada novo ataque, mais pessoas se uniam à nossa causa. A verdade estava ganhando força. Então, em um dia decisivo, recebi uma mensagem do Marco. Ele havia conseguido mais evidências, vídeos de reuniões secretas entre Javier e outros empresários da cidade, discutindo formas de desvalorizar negócios de pessoas negras. Isso era a prova que precisávamos. Finalmente, teríamos como derrubá-lo. Na última audiência, o clima no tribunal era de expectativa. A sala estava lotada de jornalistas e ativistas, todos aguardando o veredito. Quando o juiz se pronunciou, senti meu coração quase parar. Depois de revisar todas as provas e ouvir os testemunhos, este tribunal declara Javier culpado por manipulação e conspiração para prejudicar negócios e reputações com base em discriminação racial. O som das palavras do juiz reverberou pela sala e o alívio me atingiu como uma onda. Finalmente, a justiça havia sido feita. Javier seria responsabilizado e as portas estavam se abrindo para um movimento maior de mudança. Enquanto as pessoas ao meu redor aplaudiam, eu me virei para André, que me olhava com orgulho. A dúvida que eu havia sentido se dissipou. Ele estava ao meu lado o tempo todo, mesmo quando eu me deixei levar pelo medo. Naquela noite, enquanto caminhávamos juntos pelo parque iluminado, eu soube que essa era apenas uma etapa da luta. A batalha contra o racismo e a injustiça era maior do que eu, maior do que qualquer pessoa individualmente. Mas, com nossa vitória, eu sabia que havíamos dado um grande passo em direção a um futuro melhor. Valéria, você conseguiu, André disse, apertando minha mão. Eu sorri, sentindo o calor de sua confiança e apoio. Nós conseguimos, e isso é só o começo. Ao longe, os sussurros das vozes da cidade pareciam mais suaves, como se o vento estivesse carregando não só o eco da nossa vitória, mas também a esperança de um amanhã mais justo para todos. Se essa história tocou você, é hora de fazermos a diferença juntos. Assim como Valéria, cada um de nós tem o poder de lutar contra a injustiça e transformar o mundo ao nosso redor. Compartilhe essa mensagem, converse sobre o racismo e a discriminação com seus amigos e familiares, e vamos continuar unidos nessa luta. A mudança começa com cada um de nós, e juntos somos mais fortes. Agora é sua vez. Escreva nos comentários uma frase de apoio ou uma mensagem de esperança para todos que enfrentam injustiças diariamente. Sua voz pode ser a força que alguém precisa. E não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse conteúdo e se inscrever para acompanhar mais histórias inspiradoras. Vamos construir uma comunidade onde todos são ouvidos e respeitados.